Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 1. O homem que perdeu tudo. Brian Lancaster observava a cidade de Silver Point pela parede de vidro do 37º andar. O reflexo de sua própria imagem sobreposto ao horizonte nublado dava a impressão de que ele estava do lado de fora, suspenso sobre a cidade. Havia algo naquela vista que o mantinha ali, mesmo depois de revisar o mesmo relatório pela terceira vez. Sua sala era silenciosa, impecável, fria, como ele. Atrás, uma estante minimalista exibia apenas livros técnicos e uma pequena moldura prateada com uma foto antiga. Ele e Helena Whitmore, sorrindo em um fim de tarde. O mar ao fundo, o vento em seus cabelos, o toque dos olhos dela nos dele. Aquela foto, mais do que uma lembrança, era uma fenda no tempo, uma ferida aberta com moldura. Brian levou a mão ao peito. Por baixo da camisa alinhada, o colar com o anel de noivado de Helena tocava sua pele. Sempre frio, sempre presente. 2 anos se passaram desde aquela noite. O silêncio não. O Sr. Lancaster ainda não saiu? Murmurou uma funcionária no corredor fora da vista. Parece que ele vive aqui. Vive mesmo. Dizem que ele ainda se culpa pelo que aconteceu com a noiva. Não chegou a tempo. Respondeu outra em voz baixa. Desde aquela noite, ele se tornou só uma sombra do que era. Ele ouvia. Sempre ouvia. Mas não reagia. Não precisava. A verdade doía menos quando era dita pelos outros. Helena e Brian se conheceram no 2º ano da faculdade. Ela cursava literatura, ele engenharia, da informação. Foram apresentados por um amigo em comum durante um evento da universidade. E bastou um comentário dela sobre um livro obscuro que ele gostava para iniciarem uma conversa que duraria a noite toda. Era como se um reconhecesse no outro algo perdido. Começaram a namorar semanas depois, e desde então ficaram juntos por cerca de 6 anos. Cresceram um ao lado do outro. Helena era leve, vibrante, tinha uma risada que fazia o mundo parecer menos duro. Brian era metódico, silencioso, mas com ela sorria com facilidade. Ela era a brisa que quebrava sua rigidez, e ele, a âncora que dava estrutura ao mundo caótico dela. Eles eram bons juntos, eram verdadeiros. Planejavam o casamento, pensavam em filhos, discutiam nomes, sonhavam com viagens que agora só existiam em listas não riscadas. Aquela noite maldita deveria ter sido apenas mais um jantar. Faltava apenas 1 mês para o casamento. Eles haviam decidido jantar fora, em um restaurante que frequentavam desde os tempos de faculdade. Helena saiu um pouco antes para resolver detalhes com o gerente e garantir que a mesa especial que reservavam fosse mantida. Brian deveria encontrá-la no local, mas se atrasou. Uma reunião que se estendeu, uma ligação inesperada e, como sempre, o trânsito lento no centro da cidade. Quando finalmente chegou, encontrou apenas uma fita de isolamento policial e o som abafado de sirenes se afastando. Helena havia sido atacada em plena rua, à vista de prédios e janelas fechadas. Um golpe preciso, rápido. A polícia o informou que foi latrocínio, um assalto que deu errado. Mas nada havia sido levado, nada além dela. O corpo ainda estava no chão quando ele chegou. Brian se ajoelhou ao lado dela sem perceber que havia cruzado a linha policial. Tocou a mão já fria, o sangue ainda molhava o asfalto. Um grito nasceu em sua garganta, mas não saiu. Desde então, nunca mais saiu. O caso foi encerrado em poucos dias, sem testemunhas confiáveis, sem digitais, com câmeras de segurança curiosamente fora de operação naquele trecho da rua. Oficialmente, foi latrocínio. Para Brian, foi um sequestro da verdade e um roubo da única pessoa que fazia o mundo ter algum sentido. Nunca se perdoou por não ter chegado antes. Nos dias anteriores àquela noite chuvosa, sua rotina se resumia a deslocamentos silenciosos entre sua cobertura em Green Hollow e o escritório da Lancaster Corporation. Mesmo quando seus pais o convidavam para jantar, ele recusava com a mesma gentileza mecânica de sempre. "Hoje não, mãe. Muito trabalho." Teresa sempre respondia com um "tudo bem, querido", que carregava mais preocupação do que palavras.
Richard, o pai, respeitava o espaço do filho, mas observava com olhos de quem vê um espelho rachado e não sabe se quebra ou tenta colar. Durante a semana, mesmo na dor, ele tentava manter alguma gentileza. Cumprimentava os funcionários com um leve aceno de cabeça, agradecia pelos relatórios entregues, olhava nos olhos de quem lhe dirigia a palavra. Era comum que, ao cruzar os corredores, ouvisse cumprimentos discretos. Bom dia, Sr. Lancaster. Tenha uma boa reunião, Sr. Lancaster. Havia respeito, mas também havia admiração. Mesmo quebrado, ele inspirava. Você precisa respirar, Brian, disse Teresa certa vez ao telefone, a voz doce, carregada de preocupação. Helena não iria querer te ver assim. Eu sei, mas às vezes parece que é o único jeito de lembrar dela, respondeu ele, e desligou antes que a dor transbordasse. No domingo anterior, ele passou horas sentado no carro estacionado em frente ao cemitério onde Helena fora enterrada. Não desceu, não levou flores. Só ficou ali observando as árvores se moverem com o vento e os nomes nas lápides ao longe. Quando sua mãe apareceu, vinda em silêncio, ele não se surpreendeu. Ela conhecia seus rituais. Teresa entrou no carro sem dizer nada. Apenas segurou a mão do filho. Brian, normalmente contido, deixou as lágrimas caírem ali, sem palavras, com o rosto virado para a janela. Ela o abraçou e, por um momento, ele não era o herdeiro da Lancaster Corporation. Era apenas um homem ferido, um filho tentando continuar. Na tarde anterior ao ataque, Brian conduziu uma importante reunião com investidores estrangeiros. A sala de reuniões estava cheia. Seu olhar calmo percorria os rostos com atenção. Quando um dos representantes tentou desviar de uma pergunta específica, Brian inclinou levemente a cabeça. Seus olhos captaram o tremor sutil na mão do homem, o leve desvio no olhar. Sabia o que aquilo significava. Calmamente, reformulou a pergunta. Direta, sem escapatória. O homem hesitou. Brian não sorriu. Apenas esperou. Sr. Lancaster, posso explicar? Prefiro que me mostre com dados, respondeu ele com a voz firme, porém sem arrogância. Após a reunião, sua secretária pessoal, Clara, aproximou-se com um sorriso contido. Impressionante, senhor. Eles não sabiam o que os atingiu. Eles sabiam. Só não esperavam que eu estivesse prestando atenção. No caminho de volta à sua sala, ele parou para cumprimentar Marta, da limpeza, e agradeceu o café servido por Luiz, o estagiário do setor de TI. Para cada um, havia um olhar sincero. Brian sabia o nome de todos ali. Não era gentileza forçada. Era parte de quem ele era. Mesmo em pedaços, havia dignidade em sua dor. Seu apartamento era tão frio quanto seu escritório. A cobertura em Green Hollow era moderna, espaçosa, com vista privilegiada para o centro de Silver Point. E ainda assim, ela parecia pequena demais para tanto vazio. O silêncio ali era diferente. Não era a ausência de som, era a ausência de vida. Cada cômodo carregava um eco do que um dia foi. O quarto onde Helena costumava ler até dormir, a cozinha onde ela ria de suas tentativas desastrosas de cozinhar, o piano fechado que ela tanto amava. Aos poucos, Brian havia se tornado um fantasma, funcional. Alguém que trabalha, come e respira, mas não vive, e cada passo em sua rotina era como pisar em vidro. Calculado, frio, doloroso. Nos raros momentos de pausa, ele visitava os mesmos lugares onde esteve com Helena. Cafés que ainda lembravam seu perfume, livrarias onde ela costumava se perder entre autores antigos, a praça do centro onde certa vez ela o convenceu a dançar ao som de uma banda de rua. Hoje tudo isso era cenário de um passado que se recusava a morrer. Naquela noite, ele saiu mais tarde que o habitual. A chuva começava a cair com mais frequência nos últimos dias e aquela noite não era a exceção. O vidro do carro se cobria de gotas enquanto ele descia até a garagem. A cidade lá fora parecia se esconder sob a neblina. Ele seguiu seu caminho habitual. A Lancaster Corporation ficava no coração do distrito de Altamira, entre torres espelhadas e vias elevadas. Seu apartamento no alto de Green Hollow exigia uma travessia por vias que cortavam a zona velha de Silver Point.
uma região esquecida, pelo progresso, onde a cidade parecia ter parado no tempo. O rádio permanecia desligado. Brian preferia o silêncio, em parte porque era o que restava, em parte porque temia ouvir algo que o lembrasse dela. Uma música, uma voz, uma notícia repetida. Quando o sinal ficou vermelho, ele parou. À sua direita, um beco entre dois prédios antigos. A lâmpada piscava de forma irregular. No meio, da chuva e da penumbra, seus olhos treinados captaram o que poucos perceberiam. Dois corpos, um sobre o outro, e o que parecia ser uma mulher se contorcendo embaixo. O movimento não era de entrega, mas de luta. Algo estava errado, muito errado. E Brian sentiu isso antes mesmo de pensar. Seus olhos afiados focaram rapidamente nos detalhes. Mãos presas, o brilho do sangue. Ele não conseguia ver exatamente a origem do ferimento. O beco era escuro demais, mas havia sangue demais para ignorar. Algo naquele ataque não era comum. Brian franziu o senho. Algo o prendeu ali. Não era só o instinto. Era memória, trauma, uma colisão entre o passado e o presente. Helena. A última vez que ele a viu, o corpo dela já não tinha cor. Ele abriu a porta e correu, ainda de fora do beco, os pés batendo com força no asfalto molhado. Foi o som da corrida que fez a figura agachada levantar o rosto. Mesmo na distância, Brian viu o rosto do agressor. Rosto pálido, olhos vazios e uma expressão fria, quase desumana. Num movimento fluido, ele desapareceu em disparada. Rápido, rápido demais, não humano. A jovem estava no chão, viva, mas mal. Quando Brian se aproximou o suficiente, ajoelhando-se ao lado dela, seus olhos captaram um detalhe perturbador. Duas perfurações nítidas no pescoço, alinhadas, profundas, com bordas limpas. O sangue escorria com lentidão misturado à chuva. A respiração era rasa. Os olhos procuravam socorro. "Ei, aguenta. Eu tô aqui", disse ele, ajoelhando-se ao lado dela. Ele pressionou a mão contra o ferimento, tentando estancar o sangue. O celular foi para a outra mão. Ligou para a emergência. A voz do atendente era distante, quase irreal. "Nome?" Brian hesitou. "Não sei. Ela foi atacada. Zona Velha, beco da Nona com a Hollow Street. Rápido." Enquanto falava, olhava ao redor. Nada. Ninguém. Mas o ar parecia pesado, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. A jovem tossiu. Sangue escorreu pelo canto dos lábios. Os olhos reviraram. E então, silêncio. Corte seco. O grito do coração de Brian não saiu, mas o silêncio dele pesou como um trovão. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.